Bom dia aí, pessoal do primeiro. Hoje nós vamos estar trabalhando aí o módulo 12 nessa aula aqui, segunda aula, que trabalha com juros simples e juros composto. O juros simples, você vai ter que os juros ele é dado pelo capital vezes a taxa, vezes o tempo. Lembrando que essa taxa é dada em percentual. E lembre-se que ao término, para você poder estar achando o montante, que seria o resultado final, você teria que estar fazendo o capital somado com os juros. Então, lembre-se que ao término, você teria que estar fazendo o montante. Eu vou dar uma arrumadinha aqui para você lembrar que esse cara é o juros simples. Você pode encontrar em qualquer buscador aí. Você tem aqui o capital. Esse I é a taxa percentual. E o T é o tempo medido em ano, meses, dias, tá certo? E lembrar que nesse juros simples, ao término, você pode encontrar o montante, que é o capital somado dos juros. Bom, o juros composto, ele vem da fórmula do valor futuro. Então você tem aí o montante, é o juros mais usado. Montante é igual ao capital, que seria o valor inicial, vezes 1, mais de aumento, menos de desconto, a taxa de porcentagem elevada ao tempo. Repare que é muito semelhante ao valor futuro que nós vimos lá no início. Então é fácil de estar lembrando. Nesse caso do juros composto, você já tem um montante. Então se você ao término quiser saber os juros, você também tem que estar aplicando a fórmula aqui, ou seja, juros é igual ao montante menos o capital e você obtém os juros que foi aplicado. Lembre-se que o I continua sendo a taxa, o T o tempo, exponencial. Então você tem aqui as duas fórmulas. Vamos fazer aí o primeiro exercício para ver como é que ficaria a aplicação dessas fórmulas. Então eu vou deixar as três por enquanto aqui. Para você estar lembrando, qualquer coisa faz um print screen e você pode estar consultando. Então vamos lá, no primeiro exercício ele fala o seguinte: você tem aí um capital de R$2.000, tá aqui. Ele foi aplicado a juros simples, então ele menciona que você está trabalhando com o juros simples. Há uma taxa percentual de 2% ao mês. Então repare que ele especifica se é ao mês, se é ao ano. Então tudo isso daí é importante para você saber o tempo, a quantidade. Ele fala que 4 meses depois, um outro capital, então ele chama aí um outro capital de D, de R$1.850, também foi aplicado a juros simples. Tá aí. Há uma taxa de 3% ao mês. Depois de N meses, então repare que para os dois casos, ele está usando o tempo igual a N. São N meses. Está aqui o tempo. Depois de N meses, contados a partir da aplicação do capital C, os montantes se igualam. E ao término ele pede a soma dos algarismos desse número N. Então aqui eu vou lembrar então que ele fala no enunciado que esse capital aqui, ele fala que esse segundo capital, desse para esse, ele fala assim, ó, 4 meses depois. Então
Então, 4 meses depois, tá certo? Então, 4 meses depois, um outro capital é aplicado. Então, vamos lá. Fazendo isso daí, vamos achar o primeiro, os juros em relação a C. Os juros em relação a C vai ser 2.000 vezes a taxa, 2%, vezes o tempo, que eu vou chamar de N. Vou lembrar aqui, então, que esse juro C vai ser 2.000 vezes 2 dividido por 100, 2%, vezes N. Posso cancelar esse zero com esse, e eu vou encontrar que esse juro C vai ser 20 vezes 2, 40 vezes o N, 40N. Lembre-se que esse é só os juros. Ele fala que os montantes depois se igualam. Então aqui eu vou ter um montante em relação a C, que vai ser o capital 2.000 somado com os juros. Capital mais os juros. Então esse é que vai ser o meu montante. Então tá aí, juros, montante. Muito bem. Vou fazer o mesmo para os juros em relação a D. Como já deu tempo de vocês aí estarem tirando um print screen ou apagando as fórmulas, eu vou tirá-las daqui. Vocês já entenderam que vão ter que estar decorando essas fórmulas, então vamos lá. O juros em relação a D vai ser o capital de 1.850 vezes a taxa de porcentagem, 3%, vezes o tempo. Só que nesse tempo aí há uma diferença de 4 meses, então vai ser N, só que menos 4. Porque há uma diferença em relação a esse tempo aqui. Então, os juros em relação a D vai ser 1.850, 3 dividido por 100, vezes N menos 4. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas olha só, vou cancelar. Juros em relação a D vai ser dado por 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, 25, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 555 dividido por 10. Ok? Vezes N menos 4. Então, só conferindo aí, 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 8, 24 vai 2, com 25 vai 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5, tá aqui. Vou melhorar isso daqui, vou falar que se eu cancelar essa vírgula, ando uma casa para frente, logo esses juros em relação ao segundo vai ser dado pela regra distributiva 55,5N, menos 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20 com 2, 22 vão 2. 4 vezes 5, 20. É isso, 220. Uma casa decimal, posso cancelar, então vai ficar 222. Então esse é os juros. Lembre-se que eu tenho que encontrar o montante. Então eu vou ter o seguinte, que o montante para a segunda aplicação, né, nesse caso aí, vai ser o seguinte, eu vou pegar o valor de 1.850 e nele vou estar acrescentando juros, mais 55,5N, mais menos 222. Logo, o montante vai ser 1.850 menos 222, vai dar para 10, 8 cai 1,
3 para 5, 2. 2.628 mais 55,5N. Esse seria o montante da minha segunda aplicação. Então vou apagar aqui agora essa continha de apoio. Então você tem aqui os juros do primeiro capital, o montante do primeiro capital, os juros do meu segundo capital de aplicação e o montante, ou seja, esse mais, toma cuidado, porque o menos 22 ele é subtraído aqui. Ele fala que quando acontece essa continha, você passa a ter montantes iguais, ou seja, o montante de C passa a ser igual ao montante de D. Tá certo? Então agora eu vou apagar pelo menos a parte das continhas para abrir espaço. Ó. Vou deixar os juros e o montante e vamos lá. Então agora eu vou igualar esse montante com esse. Vai ficar. E toma cuidado, porque muitos vão igualando os juros. Não, você tem que igualar o montante. 2.000 mais 40N, o montante de C, é igual a 1.628 mais 55,5N. Vou passar o 40N para lá para ficar positivo e vou passar o 1.628 para cá. Fazendo uma leitura da esquerda para a direita, 15,5N, porque o 40N vai negativo. E a hora que vem para cá, eu passo a ter 2.000 menos 1.628. Vai dar 2 cai 1, 3 para 10, 7 cai 1, 7 para 10, 3 cai 1. Vai dar 372. Bom, feito isso, vou lembrar que o 15,5 está multiplicando, passa dividindo. Então eu passo a ter 372 dividido por 15,5. Uma forma de estar fazendo essa vírgula sumir é igualando as casas decimais, acrescentando vírgula zero. Naturalmente a vírgula some. Então eu vou ter 3.720 dividido por 155. E nesse caso, já vou dar uma agilizada aí pra gente, para não perdermos tanto tempo. 3.720, 155 divide, é igual a 24. Então aí nós temos que o nosso tempo procurado, N é igual a 24 meses, ou seja, após 24 meses, eles se igualam. Ok, moçada? Então tá aí o primeiro. Eu vou apagar para estar fazendo o segundo. E vou rapidinho aí, para dar tempo de vocês verem como é que eu vou resolver o pensamento. Então vou apagar aqui e vamos para o segundo. Vamos lá então. Nesse segundo exercício, ele fala o seguinte: aplicando R$1, no primeiro nós usamos o juros simples. Nesse segundo ele pede os juros composto, aplicando R$1 a juros composto. Então você tem um capital aí de R$1, ele fala. Aplicando a juros composto, então você já sabe que está trabalhando com juros composto, durante um tempo de 12 anos, obtém-se um montante de R$64. Usando a tabela a seguir, pode-se dizer que a taxa anual de juros é... Então, ao término de tudo isso, ele pede a taxa anual. Então, vamos lá. Tem uma tabelinha aí, mas acho que você vai enxergar meu pensamento mesmo não tendo a tabelinha. Então, vamos lá. Primeira coisa, juros composto. Montante é igual ao capital vezes 1. Se é um aumento mais, se é um desconto menos, a taxa percentual elevada ao tempo.
Montante eu já tenho 64, é igual ao capital, que é 1 vezes 1, mais a taxa, houve um aumento, era R$1, montante deu 64, houve um aumento, elevado ao ano. Vou lembrar que o ano, o tempo está o ano, vou usar ele aqui então. Repare que ele pede a taxa anual no ano, 12 anos aí. Se ele pedisse a taxa mensal, multiplicaria cada ano 12 meses, elevaria isso daí. Então vamos lá. Primeiro passo, vou lembrar que tudo que multiplica 1 continua sendo ele mesmo. Então na realidade o que eu teria aqui seria 1 mais a taxa elevada a 12 é igual a 64. E vou lembrar que o 64 está na base 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. É o mesmo que 2 elevado a 6. Posso simplificar os dois lados. Ou se você quiser, você já pode passar para o outro lado como sendo raiz de 12, de índice 12, de 2 elevado a 6. Vou lembrar que é válido a simplificação tanto do índice quanto do expoente. Então eu dividiria aqui por 6 e aqui por 6. Você teria raiz quadrada de 2. Vou lembrar que raiz quadrada de 2, hoje já vale a pena você saber que tem uma aproximação. Raiz quadrada de 2 tem uma aproximação de 1,4. Raiz quadrada de 3, aproximação de 1,7. E raiz quadrada de 5, números irracionais, 2,2. Lembre-se aí que ele te dá na tabelinha. Se você olhar, você vai ver que raiz quadrada de 2, ele usa como sendo 1,4142. Vou passar esse 1 que é positivo, ele vai negativo. Então eu vou ter 1,4142 menos 1. Ou mesmo que 0,4142. Chegou nesse número aqui, é só multiplicar por 100. A vírgula anda duas casas, é o mesmo que 41,42%. Tá, então, o exercício 2. Falou, moçada? Até a próxima aí, façam os exercícios restantes. Qualquer dúvida, estou à disposição aí de vocês.